Olá, companheiros, é um prazer estar de volta. Nós vamos falar hoje do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon, no item 7, que fala utilidade providencial da riqueza. Rogamos a Deus que nos abençoe, nos ampare, que a gente possa transmitir aquilo que precisamos todos nós ouvirmos e estudarmos a respeito do Evangelho de Jesus. E que Jesus, o nosso mestre por excelência, continue sendo o roteiro e a nossa busca de todos os dias. Quando fala utilidade providencial da riqueza, Kardec é muito feliz quando ele dá esse título, porque ele coloca a providência providencial que vem da providência divina, ou seja, Deus provê todos os meios necessários para que a gente possa cumprir a nossa jornada enquanto encarnados, né? E quando ele coloca utilidade providencial da riqueza, ele está querendo dizer que Deus tomou essa providência de colocar a riqueza sobre nossas mãos para que a gente possa torná-la uma ferramenta útil. Aí a pergunta que vem, útil para quem? Aí nós vamos lembrar lá do primeiro mandamento, quando alguém perguntou a Jesus qual era o primeiro mandamento, e Jesus assinalou que era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, e que isso implica em fazer o outro aquilo que gostaríamos que fizessem a nós. Então a riqueza deve ser utilizada não só em nosso benefício, como também em benefício dos nossos companheiros em humanidade. Não é assim? E quando de que forma então nós podemos colocar a nossa riqueza a benefício de outros companheiros? A gente vai ver um pouco mais para frente. Quando Kardec desenvolve esse tema, e no decorrer do item 7 que nós estamos estudando, ele coloca que existem duas provas que são bastante difíceis, entre muitas. Ele destaca essas duas que se referem aos recursos da riqueza e da pobreza, né? Ou melhor dizendo, os recursos da riqueza e da falta dela, que seria o contrário, que seria a pobreza. E ele assinala que, embora a pobreza seja uma tarefa bastante difícil de levar a termo, porque é muito dificultoso, muito sacrificante a gente viver com o mínimo necessário, às vezes até faltando o mínimo. Nós vemos aí na nossa sociedade famílias que vivem, como diz os estudos sociológicos, abaixo da linha da pobreza, faltando muitas vezes até do que se alimentar, vestir, calçar e até mesmo onde morar. E existem aquelas pessoas que têm um pouquinho mais, que têm uma vida um pouco mais folgada, que não chegam a ser ricos, mas que conseguem viver com um pouco mais de folga financeira, mas que também não estão satisfeitas porque gostariam de ter muito mais, né? Gostariam de ser ricos. E Kardec fala, repetindo, que embora a pobreza seja uma tarefa bastante difícil, uma prova muito difícil, muito mais difícil é a prova da riqueza. Aí nós perguntamos, é prova difícil da riqueza? Por que a riqueza seria uma prova bem mais difícil? E ele coloca lá nesse item que nós estamos estudando, porque ela desperta todos os interesses materiais, o apego à vida material, à sexolatria, à usura, à luxúria, e todos os outros males que advêm do apego material. Não por acaso Kardec coloca no Livro dos Espíritos que o único inimigo com quem a doutrina espírita trava uma maior batalha para destruí-lo é o materialismo, porque é a fonte de todos os males. Então a riqueza ela exacerba, quase que não sai, né? Todos aqueles vícios que nós não adquirimos no mundo. Nós pensamos, não, a carne é fraca, então nós nos deixamos levar pelo mundo. Não, não é isso. Na verdade, a gente tem todos os vícios, todas as qualidades, ou a maioria dos vícios das qualidades. É bom não falar toda, porque todo generaliza, né? Mas nós temos a maioria das virtudes e dos nossos vícios, nós temos guardados como herança espiritual, trazido de outras vivências que tivemos. Então, às vezes nós não fazemos certas coisas porque não temos o dinheiro, o recurso necessário para fazê-lo. Mas quando temos,
queremos curtir a vida, como se diz, né? Provar aquilo que a vida tem de melhor no nosso entendimento, né? Os passeios, os tours pela Europa, pelo mundo em si, por qualquer lugar, de forma a gastar todo aquele dinheiro. Não que isso seja mal, desde que seja feito com equilíbrio, mas esquecemos que a riqueza não é nossa. Os recursos que estão depositados em nossas mãos não são nossos. São para que a gente utilize em nosso benefício e em benefício do próximo também, né? Nós temos exemplos de pessoas que têm bastante dinheiro, não deixam de usufruir o conforto material, mas também ajudam as pessoas que não têm, dando empregos, dando ocupação, sustentando famílias, fazendo doações que muitas das vezes a gente nem sabe que são feitas por essas pessoas. São pessoas anônimas, né, que fazem a caridade sem querer que sejam focalizadas ou que saia na imprensa, não é isso? Então a riqueza é para ser utilizada em nosso benefício e em benefício do outro também. Mas muitas pessoas dizem, não, nós devemos então, já que a riqueza uma pedra de tropeço, que também não é verdade, porque Deus não colocaria em nossas mãos alguma coisa que fosse nocivo para nós, que fosse alguma coisa que nos iria machucar ou que comprometeria a nossa encarnação. Ele colocou a riqueza nas nossas mãos como uma ferramenta a mais para que a gente possa desempenhar melhor a tarefa enquanto encarnados. O uso que nós fazemos, e aí entra o nosso livre-arbítrio, de beneficiar a outros ou beneficiar somente a nós, é uma iniciativa de cada um. Não cabe a Deus nenhuma culpa ou responsabilidade por isso. Nós é que devemos ser os administradores dos bens que nos foram confiados. Há uma passagem bastante interessante que Kardec também faz menção nesse item que nós estamos estudando, daquele jovem rico que chega a Jesus e diz para ele como ele faria para adquirir a salvação. Jesus diz para ele, o que está escrito? Amará seu Deus de todo o coração, honrará pai e mãe. E ele fala assim, mas eu já tenho feito isso, já desde a minha mocidade. E Jesus diz para ele assim, então vai, vende tudo o que tem e segue-me. E o jovem então foi embora triste porque não estava disposto a vender todos os seus bens que conquistara. Logicamente, Jesus não queria que ele vendesse os bens. Jesus apenas quis mostrar para ele que ele não cumpria todos os mandamentos, conforme ele dissera. Ele não cumpria todos os mandamentos, porque os mandamentos dizem amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele não está preocupado com ninguém, está preocupado com ele. Ele não beneficiava ninguém, ele acumulava a riqueza. Então Jesus, para provar a ele que ele não cumpria os mandamentos, faltou-lhe o mandamento da abnegação, do amor ao próximo. E Jesus, como não queria falar para ele, porque Jesus não falava diretamente, Jesus dava ferramentas para que a gente se autoanalisasse, meditasse, nós próprios chegássemos à própria conclusão. Então Jesus falou, então vai, vende tudo que tem e segue-me. Vamos ver se você é capaz. Ele não foi, né? Porque na verdade ele não cumpriu os mandamentos que se esperava dele. E para terminar, nós falamos da riqueza material, mas nós podemos ser pobres financeiramente, mas temos riquezas daquelas que nós não nos damos conta. Nós temos o perfeito domínio do nosso pensamento, da nossa razão, temos braços, temos pernas, mesmo aqueles que lhe falta, tem outras faculdades, tem a vista, tem outros talentos, né, que são verdadeiras riquezas, que não podem ficar concentradas só em nosso próprio benefício, devem ser utilizadas também em benefício daquele companheiro. Se eu tenho mais lucidez que aquele companheiro, eu vou orientá-lo. Se eu tenho braços fortes que posso sustentar alguém, vamos fazer isso. Se eu tenho tempo, a riqueza do tempo, o tempo é uma riqueza imensa. Os espíritos desencarnados reclamam que queriam ter mais tempo para poder cair em si, muitas das vezes, meditar e fazer o que deixaram enquanto estavam encarnados. Então, se temos tempo, vamos dividi-lo com o nosso companheiro, buscando estender a alegria de viver, o contentamento, a conformação com as coisas que nos acontecem, porque tudo que nos acontece tem uma finalidade útil.
senão quando não tem uma finalidade útil, quando se trata de uma negligência nossa, tem no mínimo uma lição a nos ensinar, que a gente possa meditar para não repetir aquele mesmo erro. Então somos ricos sim, se não de recursos amoedados, mas temos riquezas de talento que Deus nos coloca para serem utilizados em nosso benefício e em benefício do nosso próximo. Que a gente possa beneficiar aquele companheiro que tanto precisa, fazê-lo em homenagem a Jesus. Né? Muito obrigado a todos. Tenham uma boa noite e muita paz a todos.